Vamos tratar de um tema hoje que, embora não seja um tema assim que eu gosto muito de tratar, realmente não gosto muito, mas a gente não está aqui para falar do que gosta, né? E é um tema que tem, infelizmente, feito a causa sofrer demais, né? Quando a gente fala das coisas de Deus, é preciso que todos entendam que doa quanto doer, o que está escrito, e não adianta a gente fugir, né? Então, assim, embora, repito, seja um tema que eu não gosto muito de tratar, eu vou tratar porque eu me permito, né, simplesmente deixar que Deus conduza as coisas e cada um toma a sua decisão em relação a isso, né? Embora nós sejamos poucos agora, as coisas ficam gravadas e amanhã depois as pessoas podem ver, né? Então eu só vou ler e explanar aquilo que está escrito, como sempre faço, para que cada um, né, entenda aquilo que Deus está tentando falar ao seu povo, né? Então, livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. E esse é o tipo do tema que ele é muito mais uma defesa do Evangelho do que uma apresentação dele. Qual é a diferença da apresentação do Evangelho para a defesa do Evangelho? A apresentação do Evangelho é quando você coloca alguma coisa para as pessoas que elas não conhecem, que elas nunca ouviram, né? Como vocês aqui, né, passaram a ouvir profecias do Apocalipse, que vocês nunca tinham ouvido, né? Mas existem temas que vocês já ouviram. O problema é que possivelmente vocês ouviram, como tudo que se aprende, infelizmente, nas igrejas, desvirtuado. Aprenderam errado. E aí fica mais difícil para a gente ensinar o certo. Por quê? Quando você nunca ouviu o erro, quando você ouve o que é certo, entra e fica. Agora, quando você aprendeu errado, você tem mais dificuldade, porque você aí quer discutir e você tem perguntas pré-formuladas, que mas por que então que lá diz assim? Você entende? Ou seja, você acaba aprendendo errado, você acaba recebendo textos bíblicos mal aplicados, e esses textos acabam sendo usados por você como uma defesa de uma crença errada, porque você aprendeu errado a partir de um texto errado. Um exemplo bem simples: arrebatamento secreto, não é? Você aprende sobre o arrebatamento secreto nas igrejas, e aí as pessoas vão usar Tessalonicenses, vão usar Filipenses, né? Mas veja que Paulo fala, claro que ele fala. A pergunta é, ele fala de arrebatamento secreto em algum lugar? Não. E aí você vai usar um texto que ele não está falando do arrebatamento, ele está falando da trasladação, e usa para defender o arrebatamento secreto, que é um problema, né? O inimigo é hábil nisso, porque o inimigo, ele é um enganador, né? Ele pega um texto, converte esse texto, né, para uma interpretação dele, e as pessoas, infelizmente, recebem como se fosse de Deus. Bom, então vamos ler, né? Malaquias, capítulo 3. Eu vou começar a ler, tá? E aí, primeiro eu quero ler o versículo, o capítulo todo, para vocês terem o contexto. Apenas prestem atenção e deixem que as palavras, né, no máximo possível, possam ser gravadas para vocês. Diz, 3:1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam, cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Bom, a primeira coisa que você vai ouvir daqueles que não conseguem aprender, né, verdadeiramente com a palavra é: Malaquias é do Velho Testamento. Isso é do Velho Testamento. A gente ouve muito isso. Não, a lei é do Velho Testamento, tudo é do Velho Testamento. Primeira coisa que nós precisamos aprender, e isso tem que ficar gravado no coração: não existe Velho Testamento. Como assim, Rogério? Não existe Velho Testamento. Existe um testamento só. Existe um concerto só, feito de Deus para com o homem. O segundo concerto, ou o chamado Velho Testamento, que se usa em realidade, muito mal aplicado, é o testamento ou o concerto que o homem fez com Deus. Vejam bem, lá no Sinai, Deus deu a sua lei e disse: se vós guardais, sereis para mim um povo especial, santo, etc, etc, etc. E aí ele disse: tudo que o Senhor disse nós faremos. Então veja, Deus dá um concerto, faz um concerto, chama, como se chamasse o irmão Claudicínio, e diz assim: olha, eu vou fazer um concerto, vou fazer um pacto com você, eu estou te dando esse óculos, se você usar, você vai enxergar melhor, tá bem? O Claudicínio agora pega o óculos e diz assim: tá, então eu vou, pode deixar que eu vou fazer, né, para enxergar melhor. Não, não é para fazer, é para usar o óculos, só isso, entende? Não é para fazer nada tentando melhorar aquilo. Não, use o óculos. Então, o que? Eu vou cumprir a lei. Não, não é? Guarde a lei. Guarda no teu coração e você automaticamente será uma pessoa melhor, certo? É a receita, é uma promessa, não é um mandamento no sentido de ordenança. Faça, senão acontece isso. Não, é uma promessa, entende? Então, no momento que você começa a entender o amor de Deus, você começa a guardar os mandamentos dele porque o ama. Ora, seria muito difícil para qualquer homem aqui, vamos colocar os homens que nesse aspecto é um pouco mais simples, seria muito difícil para qualquer homem aqui, se houvesse uma ordem nesse momento, por exemplo, o Eduardo, quero que você saia ali fora, a primeira senhora que passar ali, eu quero que você vá lá e dá um beijo, um abraço nela, leve para casa e casa com ela. Você vai fazer isso? Agora, se o Eduardo estivesse amando uma pessoa, certo? E a gente dissesse isso para ele, seria muito fácil. Por quê? Onde está a diferença? No amor. Quando eu amo, eu faço as coisas que me são pedidas. Eu amo minha esposa, eu faço por amor a ela, né? E agora, se eu não amo, não adianta. Por que é que nós, 3 horas, 4 horas da madrugada, acordamos com o filho chorando às vezes,
e nós não temos problema em levantar no frio, encarar o gelo, ir na farmácia, ir no hospital, levar. Por quê? Amor. Agora, se não ama, você vai ficar embaixo da coberta e não vai sair. Né? Essa é a diferença. Sempre o amor. Então, quando eu entendo quem é Deus, por isso ele diz, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecê-lo é amá-lo. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu começo a amá-lo. Bom, entendido, né, o pacto, o único testamento que há, pare para pensar agora no seguinte. O Botina tem um filho. Tem dois, né? Tem 2 filhos. O Botina, se Cristo não vier, né, no tempo que a gente acredita, o Botina vai morrer, assim como todos nós. Quando ele morre, tem um testamento. Né? Ele deixa um testamento por escrito, certo? Esse testamento tem validade. Ele vai no cartório, registro, tem validade. Mas quando é que entra em vigor o testamento? Quando ele morre. Quando ele morre. Isso é a Bíblia. Tem um testamento. Deus deixou um testamento para nós. E esse testamento só tem validade quando? Quando Cristo morre. Me entendem? É um testamento. Nós vamos herdar a terra, certo? A terra prometida. Nós vamos para o céu. Tudo isso é o testamento que ele prometeu. Olha, Pai, onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo também. Certo? Casas no céu. Eu vou preparar morada para vocês. Então tem casa. Tudo isso faz parte da herança para os filhos de Deus. Mas quando é que essa herança passa de fato a ter validade como testamento? Quando Cristo morre. Esse é o Novo Testamento, me entendem? Não é novo, ele apenas entra em vigor. Todos que morreram antes de Cristo morreram na esperança da promessa. Todos que nascem depois de Cristo morrem na certeza da fé. Por que certeza da fé? Eles acreditavam que Cristo viria e morreria por eles. Nós temos que acreditar que Cristo veio e morreu por nós. Entende? No final das contas, tudo é pela fé. Mas a diferença é que eles pela promessa e nós pela certeza do que foi. Ok? Por isso que o inimigo, o tempo todo, tenta fazer as pessoas crer que não, que Cristo não morreu, que Cristo não veio. Se você falar com um judeu ortodoxo e você falar que Cristo morreu pelo ser humano, você vai ver o problema que se arruma. Para eles, Cristo foi um impostor, claro. Para eles, Cristo foi um impostor, e eles têm argumento. Né? Então, enfim, né? Bom, agora, vamos ver Malaquias, que é tido como, para alguns do passado, e para outros que se aproveitam, né, para desvirtuar aquilo que é uma ordenança bíblica. Então, 3:1. Vejam. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Quem que nós buscamos? Cristo, né? O anjo do concerto. Por que ele é chamado aqui anjo do concerto? O que é anjo? Mensageiro, ou mensageiro do concerto. Por que Cristo é o mensageiro do concerto? Porque o Pai colocou o concerto nas mãos dele. Então, quando é dito a descendência de Abraão, a promessa não foi feita para a descendência de Abraão. Não foi feito para Sara, para Ismael, para Isaac, não é para eles. Para quem que foi feita a promessa? Para Cristo. O Pai, então, faz a promessa aos seres humanos, um pacto com os seres humanos, mas baseado em quem? Em Cristo. E isso responde à pergunta que é um dilema para os pastores. Os 144 mil são literais ou simbólicos? Pare para pensar. A Bíblia diz que Cristo morreu por todos e fez dos 2 povos um. Que 2 povos? Judeus e gentios. Ele fez um povo só de judeus e de gentios. Aí você pede para um evangélico e diz assim, não, mas eu sou gentil. Bom, se você é gentil, você está fora. Você está fora. Por quê?
Não existe mais judeu e não existe mais gentil no momento que você se converte. A promessa era para os judeus, certo? Cristo morre, o véu se abre. E agora, na carne dele, ele faz dos povos um só. Judeus e gentios agora se salvam da mesmíssima maneira. Que maneira? Crendo em Cristo. Então isso responde à pergunta, peraí, mas a promessa para Jerusalém, a promessa... Eles rejeitaram a promessa. Quando foi que eles rejeitaram a promessa? Quando rejeitaram Cristo. Veja, eu falo, novamente, eu falo agora para o Laércio. Laércio, veja, a partir de hoje, tudo que você quiser de mim, você tem que falar com o Natan, certo? Então eu não vou mais poder falar com você, foi o que aconteceu com Deus. O ser humano peca, vocês não podem mais ouvir minha voz. Minha voz é como um trovão, se eu falar perto de vocês, explode o tímpano de vocês, vocês morrem todos, né? Tanto que no próprio batismo, Deus ainda fala através do não é um trovão e tal, medo, né? Fale tu e te ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Medo, né, da própria voz. Enfim, então, eu falo para o Laércio, Laércio, tudo que você quiser, né? Você tem tudo, mas vai ter que ser através do Natan. Ele diz, não quero. O que acontece? O que acontece com o pacto que eu fiz com ele? Acabou. Acabou. Por quê? Porque o eleito é o Natan, para ser o quê? O elo de ligação entre o ser humano. Por que isso? Porque Deus é divino, certo? Deus tem uma explosão de calor e luz que o ser humano não suporta. Então Cristo agora, é como se Cristo fosse, né? Aqui, divino, dá a mão para o Pai, 1 bilhão de quilowatts de calor e luz que torraria o ser humano na hora. Então, Cristo, como uma espécie de conversor, recebe todo aquele impacto, toda aquela luz e passa por Natan apenas 110, que é o que ele suporta. À medida que o Natan cresce espiritualmente, ele vai recebendo mais, certo? Cristo vai podendo comunicar mais e ele vai recebendo mais. Mas num primeiro momento é aquilo ali, certo? É por isso que quando Cristo vem, os 144 mil, os que estiverem vivos, são o quê? O que Paulo diz? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos glorificados. Por quê? Nós temos que receber aquela glória que Adão perdeu para poder suportar Cristo vindo na glória do Pai. O Simval está ligando agora, mas daí, para você entender, a gente vai se perder aqui. Então, né, esse pacto é feito em Cristo e sempre será em Cristo. Não há como um povo requerer hoje, entende? Qualquer tipo de promessa sem Cristo. Ah, mas o judeu está fora, a não ser que ele, como qualquer ser humano, aceite aquele a quem a promessa pertence de fato. A promessa, repetimos, pertence a Cristo. O Pai prometeu todas as coisas em Cristo. O Pai de quem são todas as coisas e o Filho por quem são todas as coisas. Ok? Então não há a menor possibilidade hoje, né, de você aceitar uma pregação que não seja baseada na promessa em Cristo Jesus. Repito, isso responde novamente toda essa questão que é um paradigma complexo para aqueles que hoje defendem algumas coisas que estão fora de Jesus, fora de Cristo. Então, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo que enviaria o anjo, que prepararia o caminho diante de mim. Mas existe uma outra aplicação. Num primeiro momento, Jesus que prepara o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas há uma segunda aplicação aqui. Veja só, vamos ler. Prestem atenção. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem é esse Senhor que veio ao templo? Quem é? Qual é o Senhor que veio ao templo? A quem pertencia o templo? Vocês sabiam que o templo de Jerusalém, veja, o templo que Salomão constrói é destruído por Nabucodonosor, certo? Eles reconstroem o templo. Reconstroem o templo.
pareceria que foi o ser humano, né, que reconstruiu. E o templo de Salomão era muito mais bonito do que o templo chamado Templo de Herodes. Muito. As pessoas olhavam para o templo de Jerusalém, construído por Herodes, e diziam, né? Quem é que estava vivo? Quem estava ali quando viu aquela casa e agora vê essa? Essa casa não parece nada aos nossos olhos quando comparada com aquela. Ou seja, né? O templo de Salomão era imbatível, por assim dizer. Eles construíram um templo muito inferior. Mas a promessa era de que esse templo, né, que foi construído, teria uma glória maior do que o templo de Salomão. Por quê? Por uma única razão. Porque Cristo em pessoa entrou naquele templo. E quem era o fundamento do templo? Paulo diz, Cristo. Né? Como sábio arquiteto, puseu o firme fundamento, que é Cristo Jesus. Então, Jesus era isso. Agora, parem para pensar um pouco. Eis que eu envio o anjo diante da minha face, e ele preparará o caminho para o Senhor. Quem foi esse que preparou o caminho para a vinda de Cristo? João Batista. Então há uma aplicação para João Batista. Leiam agora, vamos ver se não bate. Olha só. Eis que eu envio João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, preparando o caminho, né? E de repente virá ao seu tempo o Senhor. Claro, João Batista pregava a vinda do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele a quem realmente o templo foi construído para receber. E ele, né? A quem vós buscais, claro, Jesus, o anjo do concerto, a quem vós dizes, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ok? Então, vejam, só essa pequena introdução mostra para nós uma coisa. Isso pertence ao Novo ou ao Velho Testamento? Amém. Novo. Porque ele, embora esteja no Velho Testamento, ele está relatando o quê? O que vai acontecer no chamado Novo Testamento, que é um novo concerto. Um concerto baseado na morte do Filho de Deus. E por que ele coloca assim? Porque Cristo, quando se faz carne, a promessa é como se já fosse. Certo? Por quê? O sacrifício de Cristo não começou na cruz. Onde começou o sacrifício dele? Quando ele, como um ser divino, resolve se transformar num ser humano. Ali já começou o sacrifício. Certo? Imagina, você no céu, né, um ser divino, com seus 4 metros e tanto, agora eu vou me transformar num bebezinho, né, para ir para a barriga de Maria. Imagine! Esse foi já o início do sacrifício. É como se o Eduardo hoje dissesse assim, senhor, eu gostaria de salvar as formiguinhas que vão tudo morrer envenenadas. Tá bom? Tem certeza? Tenho. O que precisa fazer? Precisa virar uma formiguinha. Eu preciso virar uma formiguinha? Sim, senhor, você tem que virar uma formiga para salvar as formigas. Ok? E acredite, por mais que pareça absurdo um ser humano virar uma formiga, o que Jesus fez foi pior do que virar uma formiga. Porque além de tudo, ele veio aos seus e os seus o rejeitaram. Imagine. Ele virou uma formiga, foram as formigas rejeitaram ele. Disse, não, você não. Terrível. Bom, vamos ver. 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Um monte de crente, né, dizendo, vem, Jesus vem, mas não tem ideia do que vai ser a vinda dele. Né? Não tem nem ideia. E olha só por quê. Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. O que é o fogo do ourives? É o fogo daquele que trabalha com ouro. E ele tem que aquecer o ouro, aquecer, até tirar toda a impureza. Então o que isso quer dizer para nós? Que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser maltratados, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Por quê? Porque tem que tirar toda a impureza. Todo pecado, toda falha, todo erro, todo engano, tudo que nós aprendemos errado, tudo isso é impureza. Tenho, porém, contra ti o tolerado Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, que ensina e engane o meu povo a comer do sacrifício da idolatria. E tem ensino de Jezabel em todas as igrejas, todas. E nós também tem coisas ainda que possivelmente a gente ainda vai descobrir que, né, estamos aprendendo ainda, né? E Jesus foi categórico. Aí veio o inimigo e ele, nada tem em mim, nada é nada. Jesus, quando vier, vai encontrar uma igreja pura. Não vai encontrar uma igreja
mais ou menos. Não vai encontrar, a igreja dele não vai estar pregando a Trindade. A igreja dele não vai estar pregando o domingo. A igreja dele vai estar pregando o quê? Ide e fazer discípulos ensinando o que a igreja manda. Ide e fazer discípulos ensinando o que o pastor manda. Ide e fazer discípulos ensinando o que eu vos tenho ensinado. E nós temos aprendido com quem? Com Cristo. Se aprendemos com a palavra. Se nós aprendemos com a palavra, estamos aprendendo com Cristo. Se estamos aprendendo com o pastor, não estamos aprendendo com Cristo. Infelizmente, hoje é assim. Né? Bom, vamos lá? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Sabão dos lavandeiros. Parece que, qual o problema, né, do sabão? O problema do sabão é que o sabão do lavandeiro é aquele sabão áspero, né, que vai arrancando um pedaço de pele, né? É o sabão dos lavandeiros, né? Sabão com soda, com aquele sabão forte, né? A Bíblia fala da potassa, que é a soda, né? Imagina, tem que comer, né? Tem que arrancar. Essa versão fala em potassa. Potassa, exato, essa versão aí, né? É a soda, né? Sabão de soda. E você sabe o que a soda faz. Bom, eu, né? Mais do que talvez os outros, sei o que a soda faz também, né? Então, a gente aprende, todos nós aprendemos, né? Que a vinda dele não vai ser uma brincadeira. Então tem muita gente aí, né, que falando aí, não sabe, realmente não sabe o que está falando. 3. Assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Eu ouço muitos dizer assim, não, o dízimo era para os levitas. Ué, mas está dizendo aqui que ele vai afinar, futuro, o Levi, o povo de Levi. Levi são sacerdotes. E eu pergunto, não precisa mais sacerdote? A palavra de Deus fala, nação real e sacerdócio santo. Isso está lá no Apocalipse. Deus tem uma nação real e um sacerdócio santo. Pelo menos ele está buscando. E aí a pessoa, não, o dízimo era para os levitas. Bom, mas os levitas eram uma figura dos verdadeiros levitas que devemos ser nós. Nós temos que ser os verdadeiros levitas. Veja, vamos ler de novo isso aqui. Olha a terceira aplicação. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Cristo já veio? Veio uma vez. Ele vem de novo? E nós temos ou não que preparar o caminho para a vinda dele? Sim ou não? Então nós estamos aqui também. E se nós estamos aqui, quem são os que vão ser purificados como a prata e provados como ouro? Temos que ser nós. Por que que Deus nos dá essas lições? Por que é que Ele nos ensina isso? Tem muita gente que nunca leu talvez isso aqui direito. Por que não estão aprendendo? Porque não é para eles. Isso aqui é para quem Deus abre. Não é? Deus está dando a nós. Por quê? Porque o desejo dele é purificar nós. Muitos vão morrer sem ser purificados e sem ser provados. Tem gente que nunca aceitou. O ladrão na cruz foi purificado? Foi provado? Não. Estava lá na cruz morrendo. Não guardou a lei, só fez besteira, mas aceitou a Cristo na última hora. Só que ele não foi purificado e não foi provado. Agora, quem estiver vivo quando Cristo vier, esse vai ser provado como fogo. Por isso ele diz, um homem será mais raro que o ouro fino de Ofir. O melhor ouro que existe. Né? O ouro mais, sei lá, 24, 30, não sei quantos quilates, lá, o ouro mais, né, puro que tem. O homem será raro. Por que que o homem será raro? Porque homens de verdade, né, que defendem a verdade, que se levantam contra a besta, que vencem a besta, que é o que diz Apocalipse 14, a promessa é para quem vence a besta. Né? E hoje não vai ser fácil lutar contra a besta. Né? Fala mal do Papa para você ver. Abra a boca do Papa para você ver. O católico te pula. Vai ser uma luta. Né? Ele tem culpa? Não, ele foi enganado. Porém, não vai fazer diferença, né? A luta vai ser grande. Ontem a gente ouviu que o padre foi na casa dela almoçar e Deus estava lá presente, como se ele fosse Deus. Bom, é assim. Né? E essas pessoas, muitas delas, vão se decepcionar quando perceberem a verdade, mas será tarde demais. E aí o que você acha que vai acontecer com esses padres? O que você acha que vai acontecer com esses pastores? Você saber que, sabe, foi todo domingo, todo lá na igreja, tal, daqui a pouco você percebe que está perdido.
e sabe de quem é culpa. Culpa deles, né? E aí você acha que vai acontecer o quê com eles? É. Vão se vingar. Será uma carnificina. Por isso que a Bíblia diz, né, dos pastores, que entram os padres juntos, né? Os seus olhos se secará dentro das suas órbitas, né? A língua secará dentro da sua boca. E eles se morderão de dor, querendo morrer e não poderão. Imagina isso, querer morrer e não poder. O inimigo vai, a hora que Deus, né, retirar o seu espírito completamente, você teve olho para ver e não quis. Teve boca para falar e não falou. Então agora o inimigo vai terrível. É por isso, né, que tem uma frase bíblica que também acho que a maioria não compreendeu ainda, né? Aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Como que você pode perder sua vida tentando salvá-la? Você vai tentar salvar sua vida ficando calado. Não, se eu falar, eu vejo que nós já estamos começando a ter respingos aí de censura, tem uma PL aí para ser aprovada. E vocês acham que o diabo quer calar quem? Quer calar? Não, o diabo quer calar o cristão. O objetivo é só o cristão. Quem fala a verdade, né? E aí, o que vai acontecer? Se você falar, você vai ser preso, você vai... Aí é que nós vamos ver quem de verdade é quem. Quem realmente é quem. Né? Pedro estava ali, não, todos vão te negar, eu não. Estava na roda aí da fogueirinha com o pessoal, até um palavrão ele soltou para dizer, não, eu não sou, não. Você estava ali com ele, eu vi você, não, é isso, está enganado, eu não. Olha só, né? E negou Jesus, né? Negou a Jesus, isso é a luta, né? Afinará como ouro, como prata, então o Senhor terá ofertas, então, veja bem, então trarão ao Senhor ofertas em justiça. Eu vou lá hoje na fogueira santa, vou lá botar um dinheiro lá. Mas por que você vai botar o dinheiro lá? Não, porque o pastor falou que se eu botar o dinheiro lá, minha vida vai melhorar. Isso não é oferta em justiça. Eu estou propondo uma troca para Deus. Senhor, é o seguinte, eu vou dar meu carro velho, o Senhor me dá um novo. Não é isso que acontece? Isso não é oferta em justiça, gente. Oferta em justiça, Deus ama aquele que dá com alegria, dá. Não é troca, não é empréstimo. Deu. A viúva esperava alguma coisa em troca? Não. Deu lá a moedinha, saiu rapidinho, escondidinha. Quando ela veio, Jesus está com o olho cravado nela. Né? Claro, por quê? Porque ela deu oferta em justiça. Deu do que tinha, etc, etc, etc. Então, veja que ele vai mostrar uma realidade que ele vai apresentar um pouquinho mais à frente. Então, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Dias antigos, nos primeiros anos. Pegue Abraão. Abraão deu dízimo de tudo. Aí chegam para mim e falam, não, mas o dízimo é... Eu falei, Abraão deu dízimo de quê? Tudo. Mas não. Tudo é tudo. Não me pergunte se tinha dinheiro, senão não me pergunta, apenas eu fico com o que diz a Bíblia. Diz que deu dízimo de tudo, para mim é tudo, ponto final, não vou discutir. Eu não estava lá. Você estava lá para saber? Não, mas então, cuidado. 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Primeiro ponto, espiritismo, horóscopo, todas essas coisas, tudo isso, ele diz, eu serei uma testemunha veloz contra isso. O que é veloz? Rápido, vai ser rápido. A hora que Deus agir contra esse tipo de coisa vai ser muito rápido, não vai dar tempo para você se esquivar, né? O que mais? Contra quem? Contra os adúlteros. Mas eu nunca traí minha mulher, eu nunca traí meu esposo, então dessa eu me safei, Quantas vezes você ouviu o pastor mentir para você, adulterando a palavra, que é o pior? Esse adultério aqui é o espiritual, que é o pior. Quando adultera a palavra. Veja, se você trair a tua mulher, você pode morrer. Você pode ter um monte de problema. Você traiu a tua mulher, a outra era casada, o cara pode te matar. Você pode ter um monte de problema físico. Mas você traiu a tua esposa, finalmente você se arrepende, você pode se salvar. Né? Olha o caso de Davi. Não estou defendendo adultério, por favor, mas olha o caso de Davi. Davi não só adulterou, mas ainda mandou matar o marido dela. E se salvou. O profeta vai lá. Claro, se arrependeu.
Agora, o adultério espiritual, você aprende que é domingo. A pessoa vem e te ensina que é sábado. Você diz, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Cuidado, cuidado. Nasceu errado, vai morrer errado. Tem que estudar, tem que buscar, tem que pedir a Deus sabedoria, né? Esse é o adultério espiritual. O adultério espiritual, por isso Jesus disse, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo. Temam aqueles que podem lançar a alma e o corpo no inferno. O problema é o inferno, não é levar um tiro, morrer com Cristo, é lucro. Agora, você morrer perdido, aí é complicado. Então, aquele que tentar salvar sua vida, perder lá. Por quê? Vai ficar calado, não vai falar, né? Não, se eu falar, eles vão... Bom, se não falar, vai ser pior. Por quê? Falando, você pode ter um problema agora, mas você está, né? Como Jesus disse, quantas vezes quiser eu, como a galinha, né, juntar os seus pintinhos debaixo das... Você está protegido por Deus. Pode morrer, mas ressuscita, né? Agora, se você morre longe de Deus, aí você morre para a eternidade, meu amigo. Aí é triste, aí é duro. Né? Contra os adultos e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro. O que é esse defrauda o jornaleiro? Vocês sabem? Contra todos aqueles que tomam o salário. O cara pega, o funcionário trabalha com ele e ele... Isso vai acontecer daqui a pouco muito. Hoje, né, já acontece, claro, de um patrão ou outro ser mal com o funcionário, né, enganar, pagar menos, tudo isso a gente sabe, mas isso vai acontecer muito daqui para frente. Vai piorar. Não por acaso está aqui mostrando, né, próximo da vinda do Senhor, certo? Levem tudo isso para o futuro, né? Vinda do Senhor. Lembre-se que é o tempo de João Batista e é o tempo da nossa pregação, certo? Que ele diz, veio no espírito de Elias e fizeram com ele tudo quanto quiseram. E nós somos os Elias modernos, ou não? Sim. Sim ou não? Por que nós acreditamos que somos os Elias modernos? Porque colocamos o encargo de levar a palavra, a verdade. E o que mais? Veja, quando nós lemos as cartas às igrejas no Apocalipse, diz ou não diz contra Jezabel? Sim ou não? Sim. E Jezabel vai ressuscitar? Não. Quem é Jezabel? A igreja prostituída. Ora, se Jezabel volta, quem tem que voltar também? Elias, óbvio. Mas quem é Elias? Nós. Aquela que ensina no espírito de Jezabel, que perseguia o Elias, que era o servo de Deus, e novamente a Jezabel se levanta, a Babilônia moderna, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai mover, como já moveu no passado, a perseguição contra o povo de Deus, ou não? É só fazer a leitura, simples. Acontecer vai acontecer de novo. Então, pervertem o dinheiro da viúva, pervertem o direito da viúva. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Vocês sabiam que a igreja está pedindo agora o dinheiro para a viúva? Para deixar o dinheiro, está viúva lá, então antes de morrer, assina um testamento para deixar o dinheiro para a igreja, porque, né? Gente, é terrível. Vocês viram agora que, inclusive esse governo agora já está querendo quebrar o direito de herança, vocês viram? É tudo isso aqui, ó. Faz tudo parte desse compêndio aqui, ó. Né? Tudo se cumprindo. Então, isso, veja, isso está acontecendo agora, gente. Né? Se você voltasse 2 anos atrás, você não via isso, né? Mas está vindo. 6. Porque eu, o Senhor, não... O quê? Mudou. Não mudo. Veja, tudo aqui é muito claro para nós. Você ouve, por exemplo, o dízimo era, mas aí usam Hebreus 7 para dizer, olha, mudou, tal, porque se faz necessária a mudança, como se Deus mudasse. Deus não muda. O que mudou em Hebreus 7, que vão usar muito contra o dízimo, já estão usando. O que mudou foi a lei do sacerdócio em Hebreus 7. Não foi a lei do dízimo que mudou. Por quê? Porque ele diz, eu não mudo. Então veja bem, Deus dá uma lei do dízimo. Por que ele vai mudar? Para que é o dízimo? O dízimo tem um objetivo, e nós vamos ver. Então o dízimo tem um objetivo. Se o objetivo para o qual o dízimo foi estabelecido não existe mais, então o dízimo também não precisa mais. Mas se o objetivo para o qual ele foi estabelecido existe, então tem que ter também o dízimo e a oferta. Vamos ver. 7. Agora sim, veja, vamos ler o 6 de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó. Com quem que ele está falando? Com nós. Com nós.
Quem são os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó são os que fizeram o quê? Deram início às 12 tribos, não é? Se nós acreditamos que faremos parte dos 144 mil, nós somos ou não somos das 12 tribos? Temos que ser. Entende? Apocalipse mostra claramente, né? Os 144 mil. 12 vezes 12. Os 12 patriarcas vezes os 12 discípulos. 144. Então nós somos o resultado do ensino dos 12 patriarcas e do ensino dos 12 discípulos. Se não aceitamos o que ensinaram eles, o que ensinaram os discípulos de Jesus, então nós não estamos nesse contexto. Então um diz, não, eu aceito o Novo Testamento, não aceito o Velho. Está fora, porque é só 12, não dá para multiplicar. Se ele aceita só o Novo, está fora. Se aceita só o Velho, está fora. Ok? Os 12 patriarcas e os 12 discípulos. Aliás, o nome dos 12 patriarcas está na Nova Jerusalém, ou não? Então, se o nome está lá, eu tenho que entender por que aqueles nomes estão lá. Se isso não tivesse valor, não tinha por que o nome deles estar lá. Está o nome deles, está o nome dos 12 apóstolos. Por quê? Justamente por isso. A entrada, inclusive, se faz através disso, como característica. Enfim, é outro tema, né? Mas, vamos lá. Agora sim, ó. Agora é Deus falando com cada um de nós, né? Agora é Deus falando de uma forma muito clara, muito tranquila, porém pesada. Olha só. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Desde os dias. É ou não é? Teu pai guardou o sábado? Nem creio em Deus. Então, se você for olhar, né? Ele está falando para aquele que se diz povo dele. Peguem, ó, o Laércio e a Sabrina estão aqui por quê? Um dia o Laércio fez a pergunta que não quer calar. E o sábado? O que aconteceu? Começou o problema. Você pode falar o que você quiser. Chegou no sábado. Por quê? Mandamento, estatuto. Olha o que ele diz. Está falando para o povo dele. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos, das minhas leis, dos meus preceitos, e não os guardaram. Tornai-vos para mim. Prestem atenção nisso. Se ele está dizendo que é para tornar para ele, então o que está acontecendo? Veja, se eu digo para você, venha até mim, eu peço isso para você por quê? Se eu digo para você, torne para mim, por que eu te peço isso? Porque você não está comigo. Eu vou te pedir para você vir para mim se você já está comigo. Eu pediria para o Claudicir, vem aqui se reunir com nós. Ô Claudicir, vem aqui se reunir, mas ele já está aqui. Então Deus está dizendo, tornai-vos para mim, venham para mim. Senhor, mas não, vocês não estão comigo. Não estão. Vocês acham que estão, mas não estão. Por quê? Porque vocês desviam-se dos meus estatutos. Quem está comigo tem que me reconhecer como meu soberano. Ele é meu salvador. Só. Se ele é apenas teu salvador, tem um problema no teu relacionamento. Ele tem que ser teu exemplo. Ele tem que ser teu soberano. Ele tem que ser teu dono. Eu quero morar na Nova Jerusalém. Quer? Só que lá você não entra se não aceitar as leis que regem a Nova Jerusalém, a pátria. Não, eu vou para lá, mas eu gosto de uma... Sou chegado numa cachaça, isso eu não abandono. Meu amigo, lá não vai ter. Infelizmente não vai ter. Você não vai ser feliz lá. Então é um ato de misericórdia. Daí que você... Ou será que nós vamos ficar cheirando cigarro lá de quem gosta de fumar? Não. A luta é de cada um. O cara não é condenado por fumar, não é condenado por beber, mas tem que entender que para chegar lá vai ter que lutar contra isso. É simples assim. É uma luta. Né? Não vai ter. Bom, desde os dias de vossos pais vos desviaste do meu estatuto, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês dizem, olha só, veja só que interessante. Ele antecipa a pergunta. Imagine que nós estivéssemos aqui falando para quem não crê no dízimo, para quem não crê na oferta e para quem não crê no sábado. Por quê? A gente fala do sábado por quê? Porque é o ponto nevrálgico do estatuto, da lei, né? Você fala do que você quiser, vai lá falar do evangélico, você fala assim, viu, aquele povo lá, né, ficam fazendo estátua, verdade, né, ficam fazendo estátua, não guardam o mandamento, né, fazem estátua. E o sábado? Não, mas o sábado não, entende? É aquela história, né, quem gosta
de beber cachaça defende a cachaça, quem gosta de fumar defende o cigarro. No final das contas, o diabo tem uma armadilha para cada um. É o mesmo caso, né? Então, ele vem e se antecipa. É como se ele dissesse, olha, vocês, imagine Deus agora falando para... Imagine que aqui houvesse 100 pessoas que metade não guarda o sábado e metade não devolve o dízimo ao Senhor. E veja, vocês sabem que eu não peço dízimo para mim. Acredito que vocês sabem disso, né? Por favor, porque senão Sim. daí, né? Bom, agora olha só. Imagine que metade aqui não crê no dízimo e metade não crê no sábado. Agora o Senhor diz assim, ó, vocês se desviaram todos dos meus estatutos. Não, Senhor. Né? É o que diriam. Não, como assim, Senhor? Não, nós estamos com o Senhor. Não, vocês não estão comigo. Não estamos sim, não. Aí Deus vai dizer por quê. Veja a pergunta, olha só. Ele antecipa o que eles diriam, o que eles dizem hoje. Vocês dizem, em que havemos de tornar? Senhor, nós estamos com o Senhor. No que o Senhor quer que a gente volte? Estão prestando atenção nesse aspecto, como é interessante? Ou seja, se você for lá perguntar para eles, escuta, vai lá vamos pegar um exemplo bem simples, vai lá na Assembleia de Deus, certo? O Laércio chega lá e diz assim, escuta, vocês têm que voltar para Deus, gente. O que eles vão dizer? O que eles vão dizer? E aí você vai usar isso aqui. Não, mas peraí, vocês estão com Deus? Então vamos ver se vocês estão. Vocês dizem, em que devemos tornar? Aí Deus vai fazer uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Natan, será que dá para roubar a Deus? Não. Aí que tá, acho que não. Qualquer um vai responder, acho que não, não é? Você respondeu, como é que eu vou roubar a Deus? Ó, presta atenção nisso, olha que interessante. Vocês dizem para mim, Deus está dizendo, vocês dizem para mim, roubará o homem a Deus? Ele pede para o Natan, Natan diz, não tem como roubar o Senhor, acho que não. Mas veja como surpreende a resposta, olha só. Vocês dizem, roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubam. Veja o que ele está dizendo. O Natan diria para ele, eu acho que não. E ele diz, não, você não me rouba assim, Natan. Você me rouba, Butina, Célia me rouba, Eduardo me rouba, Rogério, você me rouba, Laércio, você me rouba. Vocês me roubam. É ele quem está dizendo, ou sou eu? Ele pergunta e já dá a resposta. Claro. Só, porque ele sabe, você vai dizer, não, eu estou com o senhor, eu estou dando, não, vocês me... Não, senhor, então vamos lá. Roubará o homem a Deus? Tem como? Todavia, vocês me roubam e dizem, em que te roubamos? No que ele diz que você rouba? Os dízimos nas ofertas. Pronto. É simples assim, gente. O evangelho não é complicado. É ler com atenção, né? Ler com atenção. Aí, você estudou assim, pode ter certeza. Amanhã você vai na igreja, o pastor começa a falar, pastor, me desculpe, não é o que está escrito. Entende? Nós temos que ter a coragem de defender o evangelho. Quando você estuda assim, você aprende por você. Não é, o Rogério está apenas explanando, apenas explicando, mas está escrito. Entende? Aí você tem defesa. Aí eu falo, não, mas veja bem nada, pastor. Eu quero que você abra a Bíblia e me explique o que está escrito. Não é veja bem, não quero ver nada, eu quero ler. Eu quero que o senhor leia e me explique. E eu não falo isso por mal, gente, porque senão nós sempre vamos ser enganados. Sempre. A retórica do inimigo é inteligente. Não, mas o dízimo era comida. Não, mas o dízimo passou. Não, mas o dízimo era para o levita. Não, mas Ué, nós estamos lendo. Eu sou levita ou não sou? Vamos lá. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Espera aí. O Laércio está no semáforo. O sujeito vem e pede um troco para ele. Ele não dá. Está roubando a Deus? Não. Por que não? Porque não é uma oferta alçada. Vamos explicar. Quando o Eduardo e qualquer um de nós está no semáforo, o sujeito pede um dinheiro, você dá um troco, isso se chama oferta voluntária. Ninguém está vendo, ninguém sabe, você não fez promessa, você dá, não precisa a mão direita saber a esquerda. A oferta alçada é a promessa que você fez. Você aceitou a Cristo como teu Salvador e você faz um pacto de dar oferta a Ele. É a chamada oferta alçada. É quando... Oferta alçada, porque mão levantada. É como se eu dissesse assim, gente, olhem para mim. Então todo mundo está vendo. O que eu estou falando está sendo marcado. Isso é alçado. Ou seja, né, eu chamo atenção para algo. Eu faço um pacto. Senhor, olha, tá?
Agora, eu estou lá sozinho na minha casa. Não tem nada de alçado nisso, eu não estou acenando para ninguém. Entenderam isso? Aí é voluntário. Mas ele diz, em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, quando não devolve, é roubo. É roubo. Entende? Está roubando de quem? De mim? Do Claudio? Não, está roubando de quem? De Deus. E é ele quem está dizendo. Vocês me roubam. Do dízimo e na oferta. Então tem que entender também isso. Vamos um exemplo hipotético. Vou usar sempre o exemplo para... Você chega para um católico e diz assim, escuta, você está roubando. Você não pode roubar. Como? Eu não. No dízimo. Não, mas sempre dou um troco para a igreja. Deus não pede troco. Deus virou pobre, paupérrimo, quer esmola? Não. Deus é categórico. Ele quer o quê? Dízimo. 10%. Dízimo, dízimas, 10%. Diz. A raiz de 10, diz. Percentual. Porque daí é justo. Né? O Claudio Ciro ganha 10 mil por mês, é justo 10%. Se ele quiser dar 11, ele pode dar. Ele está sendo bondoso, mas não é justo. Justiça é o que Deus pede. Entendeu? Aí, eu devolvo o dízimo e vou dar uma oferta. Com você. Entendeu? Mas o dízimo e a oferta alçada, aquilo que você fez como pacto, é roubo. Não deu, é roubo. Você não precisa prometer. Prometeu. Né? Seguimos? 9. Quem quer ler? 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Quem rouba? Nação toda. Nação toda. É os levitas, então? Não, mas isso é para os levitas. Daí você... Eu estou lendo. Se fosse só para eles, estaria Que nação é essa? Que nação é essa? É a nação cristã. A nação é a cidade dele. É a Jerusalém espiritual. Nós fazemos parte, nós dizemos, né, que fazemos parte da Nova Jerusalém. Ora, se eu faço parte da Nova Jerusalém, então é dessa nação que ele está falando. Aqui não tem evangélico, não tem pentecostal, não tem protestante, não tem católico. É qualquer um que se diga povo de Deus. Eu sou do povo de Deus. Meu amigo, você faz parte da nação e está roubando. Se não, devolve, claro. É pesado, irmãos, mas é isso. Não adianta. Né? Por isso eu digo, é um tema que eu não gosto de tratar, mas tem que tratar, né? Para a gente saber. Senão, a gente é enganado. Né? Com maldição sois amaldiçoados. Quer dizer então que se você não devolve o dízimo, Deus joga uma praga em cima de você? Não, não. É um pacto. É um pacto de amor. Olha, você devolve o dízimo e devolvendo o dízimo vai acontecer o seguinte. Ou seja, é uma promessa, certo? Que ele faz com bênçãos. E aí você, será que vale a pena fazer um pacto com Deus? Peraí, mas 10% todo mês? Rapaz, quanto você acha que ele vai te dar? De fato, vamos ver. E aí começa o problema, né? Então, o amaldiçoar não é que ele vai jogar uma maldição. Veja que quando o amaldiçoar é o que ele disse. Adão, porque pecaste, maldita é a terra, por causa de ti. Não é por causa de mim. Não é eu que vou, não. Agora, por causa do pecado, Adão, o que vai acontecer agora é que os animaizinhos com o tempo vão ter presas, as flores vão ter espinhos, tudo isso é fruto do pecado. A mulher dor do Okay? parto. A mulher dor do parto. Deus queria que a mulher tivesse dor de parto? Se ele queria, ele já fazia ela com dor de parto, quando fosse ter filho. Então, tudo isso é resultado. Maldição é o seguinte. Então, a Sabrina é uma pessoa que procura trabalhar direitinho e tal, mas um dia, hipótese, por favor, hipoteticamente, a Sabrina está lá trabalhando e um dia ela fica maluca lá e quebra tudo aquilo lá. Fica doida lá dentro do supermercado que ela trabalha, um exemplo, e quebrou tudo. Pergunto, agora ela é maldita. Alguém amaldiçoou ela? Não, as pessoas vão falar mal dela, ou seja, ela é mal falada. O que vai acontecer? Você soube da louca lá da Sabrina? Quebrou tudo. Está sendo o quê? Mal falada, maldita. Esse é o termo maldito da Bíblia, entende? Não é que é uma maldição que se joga em cima. Mal falado. Veja,
Adão e Eva. Logo que Deus cria eles, pensem, porque daí o evangelho fica bonito quando você pensa biblicamente. Você não pensa por você, não, eu acho, não. Veja, Deus faz o homem e a mulher. E ele diz que é a obra-prima da sua criação. Pensem nisso. Deus tem milhares de planetas criados por ele, com muitos seres fantásticos. Mas Deus cria a sua obra-prima. Imagine, Eduardo, você que gosta de carro, e agora alguém diz assim, Eduardo, você precisa ver isso aqui. Isso aqui é a obra-prima dos carros. Melhor de todas. Melhor de todas. O que você vai fazer? Você vai lá olhar. Você gosta. E é de fato a obra-prima. Porque quem diz foi Deus, não é o homem. Então é a obra-prima. O que acontece com o Eduardo e todo mundo que está ali, que entende de carro e que vê que é uma obra-prima? Estão falando mal do carro? Só falando bem. Mas aí, o Eduardo diz, eu quero dar uma volta com o carro. E o Eduardo diz, esse carro pega quanto? Esse carro pega 300 por hora. O Eduardo diz, então não tem problema botar 100 por hora. Não, então pode andar sem medo. Ele põe 100, a roda escape e se mata. O que aconteceu com o carro daqui para frente? Vai ser mal falado. Então, os universos olhavam e só falavam bem. Olha que planeta fantástico que o nosso Criador fez. Olha lá, olha o homem lá, esse é o homem, Adão. Olha a perfeição. Olha, aquela lá é a mulher. Olha que fantástico esse ser. Não sei como são os outros, mas você imaginar um ser hoje, imagine Adão andando na cidade de Cascavel, 4 metros de altura. Vai lá jogar um beach tênis, a primeira raquetada, ele estoura a bolinha. Né? Jogava futebol, ele cobrava o tiro de meta e fazia o gol lá do outro lado sem piscar. Imagina a força que tinha esse homem. 4 metros de altura. No gol, quem fazia um gol nele? Reflexo, tudo, homem perfeito. Então eles estão olhando para isso. Daqui a pouco vem o pecado. E agora? Imediatamente começa a falar mal. Não é falar mal no sentido, entende? Aquilo que só falavam bem agora, né? Maldito. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Trazei todos, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Prestem atenção de novo. Onde e para quê? Onde e para quê? Onde? Casa de quem? Casa do tesouro. E para quê? Para que haja mantimento. Pergunto, onde é a casa do tesouro? Difícil essa resposta, não é? Onde é a casa do tesouro? Ponto número 1. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu. Onde está o teu tesouro? O que para você é um tesouro? O que para você é um tesouro, Fernando? Para você, para o Claudecir, para Sabrina, o que para vocês é um tesouro de verdade? Para nós, o tesouro é a palavra. Não tem um tesouro maior do que esse. Hoje é sexta-feira à noite, é um dia que a gente podia estar fazendo, mas estamos aqui. Então, sextou. Tesouro. Isso é tesouro. Para nós tem que ser isso o tesouro, o verdadeiro cristão, e para Deus, sem dúvida nenhuma, esse é o tesouro. Pergunta. De tudo que Deus nos dá, qual é o tesouro que Ele nos deu? Palavra. O céu deu o que havia de melhor. Deus deu o que havia de melhor, que é seu filho. E o seu filho é a palavra, o verbo. A Bíblia é Jesus em forma de letra. Repito, a Bíblia é Jesus em forma de letras. Você lê Jesus. Eu quero saber como é Jesus, tem que fazer o quê? Ler. Né? Tudo isso aqui é inspiração, revelação de Jesus. Então, veja, trazei os dízimos à casa do tesouro. É a igreja, a instituição? Não. É onde está a palavra.
A casa do tesouro, onde estiver o teu tesouro, onde estiver a palavra, estará o teu coração. É aí que tem que estar. Se a palavra está aqui na casa do Butina hoje, onde é a casa do tesouro? Aqui. O Claudecir mora lá no Rio de Janeiro, exemplo hipotético, Claudecir. E lá ele se alimenta com os irmãos lá. Onde é a casa do tesouro? É lá. Os irmãos às vezes me ligam, irmão Rogério, olha como é que faz para... Irmão, vocês têm ali? Não temos. Então, tá bem, pode mandar para cá. Posso fazer isso? Podemos fazer isso? Pode. Tá bom. Então, tá outorgado. Agora, se tem lá, é lá. Casa do tesouro é onde se compartilha a palavra. E aí, existem algumas coisas que eu não quero que entendam isso como uma defesa pessoal, como a maioria faz, mas, por exemplo, nós hoje somos um ministério focado na palavra, fato. Nós imprimimos livros. Amanhã o Eduardo quer devolver o dízimo. Mas aí ele diz assim, não, mas sabe o quê? Eu vou pegar e eu vou imprimir folheto, porque eu gosto de entregar folheto. Então eu vou pegar esse dízimo, vou imprimir folheto, porque o folheto é um pregador, né? Entrou na casa, ele vai pregar para a pessoa. Nenhum problema, né? Porém, não é o ideal. Ah, mas por que não é o ideal? Por quê? Porque o Eduardo, quem sabe com o dízimo de R$500, vai imprimir 5.000 folhetos. Mas se nós, como Casa do Tesouro, cada um junta o seu dízimo, com quantos folhetos vamos conseguir fazer? Muito mais barato. Porque ele com 500 fez 5.000, certo? Mas nós com 5.000 não vamos fazer 50.000. Nós vamos fazer 100.000. Por quê? Quanto mais, né, você manda para a gráfica, mais você faz. É por isso que a gente não deve decidir sozinho. Por isso que eu sempre comunico, falo com os irmãos, olha, que nem agora, né, tem um apelo lá para os irmãos da África, estão precisando, estão necessitados, a gente procura ajudar, né? E aí, vá fazer apelo. Lá vem o Rogério fazendo apelo para ajudar uma... Faz parte. Eu nunca gostei de pedir, mas tem que pedir. Por quê? Eu já vi pessoas, por exemplo, que me falaram o seguinte, ó, irmão Rogério, eu até tinha um dízimo aqui a mandar para vocês, mas vocês são um ministério tão rico, que eu falei, acho que eles não... Ministério rico, gente. Né? Então, precisa. Assim como precisa agora. Onde, é preciso entender isso. Onde e para quê? Isso é o mais importante. Se, isso a gente precisa ser muito sincero. Ah, eu não acho que o ministério do Rogério está pregando... Perdão, ministério do Rogério não. Ministério é a verdade sobre o fim. Eu não acho que ele está... Sem problema nenhum. Busque um ministério que você sabe que é sério e que está ensinando a palavra. Não há problema. Vai lá e ajuda aqueles irmãos. Não tem problema nenhum. Né? Não tem que haver concentração. Mas não deixe de devolver. Não deixe de devolver, porque daí você está tendo um problema com quem? Com Deus. Porque é Ele quem diz. É só isso. Tá? Seguimos. Já estamos encerrando, tá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, há um objetivo. Mantimento. Será que é para trazer o dízimo para ter pão, para ter comida? Será que é isso, irmãos? Não é isso. Qual é o mantimento, meus irmãos? Palavra. Esse é o mantimento. Será que é para trazer o dízimo para cá, para a Célia ter comida aqui dentro? Não é isso. Para isso nós temos o nosso trabalho, né? Deus não deixa, Deus falou que não deixa faltar. Ué, se Ele diz que não deixa faltar, não vai faltar. Agora, é claro, vejam bem, é preciso separar as coisas. Preciso separar. O dízimo é na casa do tesouro e para quê? De novo, para quê? Para que haja mantimento. Que mantimento? Palavra. Por exemplo, os irmãos queriam que eu fosse para o Rio. Tem custo. Tem custo, tem passagem. Ah, o irmão fica no hotel? Não, não fico. O hotel é muito caro, não fico. Ah, o irmão precisa vir de avião? Não, é muito caro, não dá para pegar, vou de ônibus. Sem problema, mas tem que pagar, certo? Às vezes, quando eu tenho, vou. Se não tem, irmãos, tem que me ajudar. Dá, beleza. Então, para que haja mantimento. Eles querem alimento espiritual. Amém, a gente está aqui para isso, mas precisa, tem gasto. Ah, e aí tem o que se levanta e diz assim, não, mas de graça recebeis, de graça dá. Eu não recebi a Bíblia de graça, eu tive que comprar. Se eu quero dar Bíblia para alguém, eu tenho que comprar. Se eu quero dar livro, eu tenho que comprar. Não é assim? Sim. Então, peraí, a palavra é de graça.
Mas a passagem não é, a comida não é, a Bíblia não é. Tem que ter, né, tem que ter bom senso cristão, né? Precisa aprender que as coisas elas têm seu lugar, né? Sim. Então, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aqui é a casa do Senhor? Sim ou não? Nesse momento é. Por que nesse momento é? Onde estiver 2 ou mais reunidos, eu me falei para eles, nesse momento é a casa do Senhor. É o templo dele. Amanhã pode não ser, mas hoje é. Onde estiver reunido, essa é a casa. A samaritana disse, Senhor, olha, os samaritanos dizem que é Samaria, né? E os judeus dizem que é Jesus. E tu que dizes? Chega a hora em que nem nesse tempo, mas em espírito e em verdade. Não é parede. Espírito e verdade. Essa é a casa do tesouro. A casa do tesouro é feita em espírito e em verdade. Até porque a casa do tesouro não é feita de pedra morta. É feita de pedras vivas. Não é? Então, a gente já sabe, tem a resposta, né? Agora, veja bem. Quando você devolve na casa do tesouro para que haja mantimento, aí vem a bênção. Como? Né? O que ele diz ali, ó? Trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Qual é a palavrinha que vem aí agora? E depois. Depois, não antes. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Ele abre a janela do céu e vai cair dinheiro. Não, meus irmãos. Não vai cair dinheiro do céu. Que vai cair do céu, a janela do céu, quando se abre, vem a palavra, vem o entendimento. Deus vai te mandar aquilo que para você é o tesouro. Sim. A igreja está lá 2, 3, 4, 5 anos orando para poder receber a palavra. Se tiver, vai trazer em algum momento, né? Deus vai mandar alguém que dê a palavra, dê o verdadeiro mantimento. Ele vai providenciar alguém. A mensagem vai chegar para você. Se a igreja não fizer, mas você fizer em casa, vai chegar para você. Né? Diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Veja bem, então, promessa, você devolve como ele mandou, devolve onde ele mandou, entende para que é, aí vem uma bênção e, além da bênção, por causa de vós, agora é que vem a questão monetária. Por causa de vós, então, por exemplo, tá a família toda, ninguém quer dizimar, um dizima, por causa dele que dizimou, certo? Agora a família vai ser protegida. Fantástico. Mas aqueles que pensam assim, é por meu esforço, meu trabalho. Por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Aqui é bênção física, fruto da terra. Tá? O pastor pega e fica só nisso, né? Daí é só isso. Não fala do mantimento, que é a verdadeira palavra, não fala da casa do tesouro. Bom, então, por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Versículo 13. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aí o Senhor diz o seguinte, veja, agora ele está considerando, uma vez que ele te ensinou, ele está considerando que você começou a devolver o dízimo e você começou a dar oferta. Veja que ele se antecipou. Ele fez a pergunta e deu a resposta, porque ele já sabia o que você ia dizer. Ele já sabe o que você vai fazer. Veja só. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Você começou a dar o dízimo, começou a ser fiel. Eu conheci, inclusive, uma senhora que dizia, eu dou o dízimo, eu dou, e cada vez pior. Só chorava. Eu não falava nada, porque não adiantava. Ela vai ter que aprender algumas coisas sozinha. Não adiantava falar. Vejam só que fantástico que Deus vai dizer. Todos nós agora começamos a dar oferta e o dízimo bem certinho. Olha só o que vai acontecer agora, como o ser humano é terrível. Você começou a devolver o dízimo do Senhor, a oferta? Ótimo. Então eu vou te dizer, é o Senhor falando agora. Vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor.
Mas vocês dizem que temos falado contra ti. O senhor falou para dar o dízimo, falou para dar oferta, estamos dando. O que nós temos falado contra o senhor agora? Vamos ver? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que nos adiantou ter cuidado em guardar os seus preceitos? Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, e não vai, e cada vez pior, e eu sofro, e não sei o quê. E ele diz, isso, vocês dizem, é inútil servir a mim. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adiantou? O Senhor mandou fazer, nós estamos fazendo. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Veja bem, nós estamos dando dízimo, estamos dando oferta, aqueles lá não dão nada e estão aí andando de carro novo, casa nova, estão bem, está tudo certo com eles. Olha só, meus irmãos, Deus já sabia o que vocês iam dizer, ele já sabia. E é o que a gente ouve, né? Não é lógico. Olha que interessante isso, gente. Para mim é uma coisa fantástica a sabedoria de Deus. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Como, filho? Como é que são bem-aventurados se vão se perder? Eu estou te dando o mantimento, estou te dando o melhor tesouro, estou te dando a palavra, estou te dando o céu, e você está querendo uma lata velha, trocar o céu por uma lata. Está querendo trocar uma casa no céu por uma casa aqui, agarrado aqui, aquela casa, não é minha, essa casa é minha, não. Gente, e quando você morrer? Veja, o que Deus está tentando dizer, filho, você vai trocar 70 míseros, 80 míseros anos de vida por uma eternidade. Vale a pena, filho, para pensar. Você está reclamando que os outros não fazem as coisas para mim e estão cheios de dinheiro. Mas você é meu, eles não. Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Veja que ele está dizendo, é ofensivo quando vocês falam isso para mim. Cada vez que vocês levantam e reclamam de algo, é ofensivo. Machuca a mim, o Senhor está dizendo. Por que vocês fazem isso comigo? Eu amo vocês, eu estou dando o melhor para vocês. Se eu não te dou um carro novo é porque não é bom para você. Quando você não quiser um carro novo, talvez eu possa te dar, porque daí não está mais no teu... Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Se eu te der um carro novo, vai virar o teu Deus, teu ídolo. Se eu te der uma casa nova, olhe para a mulher de Ló. Foi queimar a casa, minha casa vai queimar, virou um estado de sal, perdeu a vida eterna por causa de um pedaço de tijolo. Sim. Essa é a luta que Deus tem. Imagina você tentar olhar um Deus tendo que falar isso do seu povo. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Senhor, esses são tudo pecador. Bebem que nem uns cavalos, fazem tudo errado, o Senhor dá tudo certo para eles. Eles tentam ao Senhor e escapam. Esse é o irmão do filho pródigo. Senhor, eu sempre fiz tudo para o Senhor, aí o teu filho voltou. Esse teu filho aí, não é meu irmão, né? Não diz meu irmão, não, esse teu filho aí, gastou tudo, agora volta e o Senhor dá o bezerro cevado para ele. E eu, que fiquei aqui sempre do teu lado. É como se agora o pai dissesse, a minha companhia não vale um centavo para você, você não gosta de mim nem um pouco. Terrível. 16. Então, vejam bem, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Tudo está anotado, filho. Está anotado cada vez que você deu dízimo, cada vez que você deu oferta, cada vez que você sofreu, cada vez que por amor ao meu nome, está tudo anotado, filho. Eu não esqueço nada. Um copo d'água que você deu está anotado e você vai ganhar um galardão por causa disso. Então, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, não é para os que reclamam. 17. Agora vem a diferença. Essa é a poderosa diferença. Ele faz tudo errado e está rico. Outro. Olha só. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia. Aguarde. Ele tem uma mansão, ele está... Espera um pouco.
Espera. Naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Onde estiver o teu tesouro é o teu coração. Teu coração estava na palavra, você valorizou a palavra, você valorizou mais a palavra do que o dinheiro, você fez tudo isso. Agora você é o meu tesouro. Entende? Você colocou a palavra como teu tesouro. E agora você é o meu tesouro, Deus está dizendo. Então você é meu, olha só. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Vai chegar um momento, filho, que do dia para a noite, tudo, mansão, carro, tudo vai queimar. Sim. Tudo, em 1 minuto. 1 minuto. Esses que você vão perder tudo, absolutamente tudo. Então, nesse dia, nesse momento, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Não tente julgar agora, não tente dizer agora, pare, espere, aguarde, porque naquele dia, quando Cristo vier, na glória do seu Pai, aí vocês verão a diferença, aí vocês verão quem é meu. 10.000 caindo à tua direita, esses que você estava achando que estavam bem, com caro, vai abrir a terra, vai engolir 10.000 à tua direita, e você não será abalado. Para pensar nisso. Essa é a palavra de Deus. E a minha pergunta para vocês é, está escrito ou não? Está escrito. Simples assim. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos, e possa nos ensinar a olhar para todas as dificuldades que a gente aparentemente tem, porque a gente tem dificuldade. Isso eu até digo, né? O Claudio, você até falou, passa no rio, né? A gente vê o que é aquela tristeza. Se a gente tão somente, né, passasse um dia num local como aquele, a gente veria como somos abençoados. Quem sabe só isso bastaria para nos calar. Mas se não, só entender que há um dia em que Deus vai trazer todas as obras a juízo. E aí, diz ele, aí vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a mim e o que não serve. Amém?